Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Elite Talks. Hoje um dia muito especial, né? Então assim, a gente está trazendo mais uma aluna, né, com resultado, mais uma pessoa aqui que tem uma história muito, muito bacana para compartilhar. E hoje aqui ao lado do meu amigo João Maia. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio que eu estou muito curioso, com muita ansiedade para fazer. E estamos aqui com ela, com a nossa convidada super especial que eu vou apresentar, que é a doutora Laura Malzone, que é médica. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu conversar com vocês. Eu sou dermatologista, sou professora de dermatologia pediátrica e com certeza a gente vai poder conversar bastante. Maravilha, Laura, seja muito bem-vinda. A gente já teve a oportunidade, né, de fazer algumas análises juntos ali, né? Você é uma pessoa que virou um estudo de caso nosso ali, né? Porque você sozinha, né, sem time, sem equipe, né, mas a gente sabe ali da quantidade enorme de sacrifício, de dedicação, conseguiu ali ter resultado, né, dentro do programa e hoje tá aqui, né, tendo esse bate-papo. Mas antes de falar resultado, roda a vinheta. Show! Então, o que é a Maria Laura, né? Quem é você na essência? Antes de falar de resultado, antes de entender tudo isso, né, vamos conhecer um pouquinho mais de você, né, da sua trajetória, o porquê você escolheu a medicina, né? Que se isso teve uma motivação de família, foi algo que você partiu ali por uma vontade própria. Conta um pouquinho pra gente. Bora lá, eu sou sorocabana, aqui do interior do estado de São Paulo, pertinho de Jundiaí. Inclusive, a gente é concorrente de Jundiaí, tá? Fica aquela rixa de qual cidade é melhor. É mesmo? Juro? Dizem as pesquisas. Eu acho que é Sorocaba. Eu nasci em Sorocaba, moro lá até hoje. Eu saí só pra fazer faculdade. Na verdade, eu fui fazer um ano de cursinho em São Paulo, morei com a minha tia. E aí, eu não tenho ninguém médico na família e eu não sei te falar de onde que surgiu. Minha mãe diz que desde muito pequena, coincidentemente ou não, eu falo que eu quero ser médica, eu falava que eu queria ser pediatra, só que a minha brincadeira preferida era professora. E aí a vida vai levando a gente, né, pelos caminhos que a gente no fundo quer. E eu acabei prestando medicina e eu fui no terceiro ano eu não passei, fui fazer um ano de cursinho em São Paulo, morei com a minha tia, estudei muito. Lembro que a minha tia ligava pro meu pai e falava, eu acho que essa menina tá doente. E aí meu pai falava, não, deixa ela estudar. Ela não sai do quarto, deixa ela estudar. E aí, graças a Deus, veio o resultado. Eu passei na Unesp, né, que é uma faculdade super conceituada aqui do estado de São Paulo. Lá eu fiz a medicina e eu fiz a residência em dermatologia. Em São Paulo também? Lá na Unesp, em Botucatu. Aí eu fui parar em Botucatu, que era uma cidade que eu não sabia nem onde ficava no mapa. Na época que não tinha Google ainda, né, assim, desse jeito, Google Maps. E a cidade é pequena, mas super acolhedora, a cidade praticamente gira em torno da universidade, então foi muito bom pra mim, passei 9 anos lá, foram 9 anos assim, que marcaram muito minha vida. Porque eu acabei saindo da faculdade 6 anos depois e eu fiz a residência lá na Unesp mesmo, que é muito forte em dermatologia. Só que lá não tinha uma especialização e no fim eu também não sei te falar como que a dermatologia pediátrica chegou em mim, talvez aquela vontade de ser pediatra da infância... casou ali com a dermatologia. Ali, né? E aí, acabei indo para a USP, onde eu fiz a especialização. É pertinho de Sorocaba, eu conseguia trabalhar em Sorocaba alguns dias e outros dias eu ia para fazer a especialização. USP São Paulo. Em São Paulo. E aí, depois, eu ainda não tinha muito onde trabalhar com dermatologia pediátrica em Sorocaba. Então, mesmo quando eu terminei a especialização, eu fazia bate-volta para Botucatu, que é mais ou menos 2 horinhas de Sorocaba. E aí eu ia toda quinta-feira, fazia um ambulatório de dermatologia pediátrica lá, fiz até a pandemia. Na pandemia que eu parei, porque os ambulatórios acabaram fechando, mas nisso eu já estava dando aula na PUC. E eu estava dando aula de dermatologia geral, que lá eles têm um serviço de residência também, que a gente acabou de abrir, em 2018 a gente abriu. E aí eu consegui abrir meu ambulatório lá. Então hoje eu trabalho em Sorocaba, no consultório particular, que eu atendo dermatologia geral e dermatologia pediátrica. E eu dou aula na PUC, que tem um ambulatório de dermatologia pediátrica, que a gente abrange 40 cidades da região de Sorocaba.
Então, é um ambulatório do SUS, é muito rico, assim, os casos que vêm são casos desafiadores, naquele jeito gostoso de poder ajudar mesmo os pacientes. Cadê a caixa de lenço? Vocês esqueceram, né? Vai precisar. E daí é uma das coisas que eu tenho a maior paixão, né? Tanto que as pessoas às vezes falam, nossa, mas dermatologia, por que você não faz estética e ganha dinheiro? Eu falo, porque ganhar dinheiro é bom, mas ganhar dinheiro ajudando alguém assim, que não tem uma condição nenhuma, que é a dermatologia pediátrica, não tem preço. É a vocação, né? E aí foi um negócio legal, porque eu comecei a perceber que não tinha pra onde drenar. Nem no SUS, porque eu acabei virando referência de 40 municípios, a vaga do ambulatório tá longe pra caramba, e nem no particular. Porque em Sorocaba mesmo tem eu e uma outra colega que eu amo de paixão, que tá de licença maternidade, daí os pacientes não tem muito pra onde correr. Eu falei assim, bom, eu acho que dá pra polarizar isso aí, né? Dá pra ensinar os pediatras a saberem dermatologia pediátrica e não ficar tão centrado no dermatologista pediátrico. Uhum. E aí surgiu a ideia de ser professora, mentora de médicos também. Ah, legal, bacana. E o que você... Porque a gente vê, assim, dentro da área médica, várias especializações, né? Então, tipo, por exemplo, a gente tem a dermatologia e dentro da dermatologia existe essa subdivisão da dermatologia, por exemplo, para adultos, né? E a dermatologia pediátrica. Isso hoje é estudado de uma maneira diferente? Ou, por exemplo, um dermatologista com o título de dermatologista consegue atuar na pediatria? Como é que funciona isso assim, na dinâmica do dia a dia? Assim? Qualquer um pode ser qualquer um deles? É uma escolha? Ou precisa de mais tempo de estudo? Como é que funciona? Olha, Pedro, o ideal é que tenha mais tempo de estudo, porque eu sempre falo, inclusive nas minhas aulas, a criança não é um mini adulto. Ela tem particularidades, inclusive relacionadas com a fisiopatologia, então desenvolvimento do cérebro. Então, a medicação que a gente dá para um adulto não tem a mesma segurança da medicação que a gente dá para uma criança, por exemplo. Inclusive, é o tema do meu projeto do doutorado, os efeitos adversos e a segurança de uma medicação que a gente passa para adulto, assim, tranquilamente, mas para criança pode ser que tenha problemas no crescimento da criança. Uhum. Então, precisa estudar mais sim para ser dermatologista pediátrico, mas não necessariamente você precisa ser dermatologista. Aqui no estado de São Paulo, forte é o dermatologista se especializar em dermatologia pediátrica. Mas, no Sul, por exemplo, quem se especializa é o pediatra. Então, Entendi. o pediatra pode fazer residência de pediatria e daí depois se especializar em dermatologia pediátrica. É super famoso o serviço de Curitiba, por exemplo, tá? Entendi. Mas um dermatologista geral, por exemplo, bem informado, ele consegue atender essa demanda. Então, o que acontece muito é que os colegas não querem atender. Então, às vezes a mãe liga e fala, vou marcar consulta com meu filho. Quantos anos? 6 anos. Não, ele não atende criança. Mas na pediatria, o que a gente conversa muito com as minhas alunas, por exemplo? Aí já não tem essa formação. Então, o dermatologista geral, se ele quiser, ele consegue ir se encaminhando para atender, mas o pediatra carece dessa formação em dermatologia na residência. E daí, tanto que eu tenho muitos alunos pediatras e tem alguns também que são dermatologistas. Porque assim, você vai precisar abordar um conceito muito básico da dermatologia com o pediatra, que um dermatologista já saberia, né? Tipo, você só teria a questão da criança em si. Eu acho que nos dois lados vai ter esse gap, né? Então, tipo assim, é complexo porque assim, um sempre vai ter o conhecimento da criança, Sim. que é o pediatra, o outro da dermatologia. A dermatologia pediátrica, junto os dois. Assim, um vai ter deficiência em um, o outro vai ter deficiência no outro. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente, como dermatologista, a gente tem uma dificuldade maior, por exemplo, no paciente com gravidade. Então, por exemplo, vem para mim uma farmacodermia grave, que é quando o paciente toma uma medicação e tem uma reação à medicação. Tá. Muitas vezes ela pode ser grave a ponto de ter risco mesmo à vida do paciente. Então, esse paciente vai ser internado numa UTI pediátrica, aí entra a questão de que o dermatologista vai cuidar mais da pele e todo o resto, que é a gravidade, o senso de estar crítico, aí o pediatra entra muito melhor, entendeu? Uhum. Então, com certeza, tem esses dois gaps. E os dois trabalhando junto vão muito melhor. Legal. E antes da parte profissional, eu queria investigar outra coisa. O que te levou a esse chamado com criança, assim? Você tem de algum lugar? Você consegue puxar da minha mente? Eu quis trabalhar com criança porque eu já gosto. Como foi isso? Olha, eu sempre gostei de criança, sempre gostei. Tá. Tipo assim, quando eu era criança, eu gostava de brincar, de boneca. Eu lembro que eu fazia, tipo,
batizado das bonecas, eu tinha certidão de nascimento das bonecas, eu quase era o Pedro, eu tinha 13 filhas, na verdade, era mais ainda. Um pouquinho mais que o Pedro. Um pouquinho mais. E eu sempre gostei de criança. E daí, o que me pegou quando eu passei na faculdade, no 4º ano, na pediatria, foi a questão das crianças graves. Então, a dermatologia pediátrica, ela tem essa parte. Eu falei de um caso aqui de gravidade, mas na grande maioria dos casos, meus pacientes, eles estão destruindo o consultório, eles estão bem, eles estão felizes, estão brincando. Mas quando você vai para a pediatria, você pega essa parte da gravidade, de UTI neonatal, onde tem criança morrendo, de oncologia, que tem criança lutando contra o câncer. E isso aí é uma coisa assim, que acabou pegando comigo. Eu falei, não, acho que não vou dar conta. Quando eu fui para dermato, eu fui por quê? Porque a gente consegue atender na dermato adulto, criança, idoso. E também, a dermato ela não é uma especialidade só clínica. Uhum. Então, agora eu faço muita dermatologia pediátrica, mas ela também é estética, ela também é cirúrgica, tá? Então, câncer de pele, por exemplo, tem um colega que trabalha comigo no consultório físico em Sorocaba, ele opera muito câncer de pele, tá? E aí, o câncer de pele pode ser cirurgia grande também, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma especialidade muito plural, que a hora que eu decidi, eu falei, não, aqui eu vou me encontrar, porque eu vou conseguir ir para algum canto, inclusive, e me encontrar. Entendi. Não, e o que eu pude notar, assim, o nosso papel aqui é mexer nos pontos aonde vai deixar o assunto interessante. Total. E eu vi quando você mencionou um pouco sobre a questão ali dessa vocação em relação aos casos que você atende, o trabalho que você pode ajudar hoje no SUS, você tem todo um trabalho no particular, porque a gente vê muito isso, o médico querendo focar no particular por conta do retorno financeiro. E tá tudo bem, né? Tem que ter também. Isso além de sacerdócio, além de vocação, é o meio de, né, que você escolheu como profissão para ter a sua fonte de renda e tudo mais. Mas o que para você hoje é ter a possibilidade de trabalhar com esses casos ali no SUS, né, nessa quantidade, né, em estar ajudando, estar ali, lado a lado, desenvolvendo esse trabalho. A gente sabe que ser professor, trabalho de residência, você tem acesso a muitos casos ali. E dentro das instituições de residência, a maioria delas são órgãos públicos por conta do volume, né, que você tem ali de atendimento. Como é que é isso para você? E deixa eu deixar mais difícil para você. Eu queria que você, se você pudesse complementar, finalizar essa resposta do Pedro, eu queria que você me contasse, que a gente tá aqui para ouvir história. O pessoal quer história. Se você me contasse a história que você se lembra, se você lembrar, de um caso, de um atendimento, não precisa falar nome, nada disso, mas contar a história do caso que mais te marcou, que você falou assim, cara, ainda bem que eu tô aqui, ainda bem que eu escolhi isso mesmo. A gente vai precisar mesmo do lencinho. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente vai fazendo o nosso trabalho bem feito, independente de onde, o recurso vem. Então, hoje em dia eu vejo muito que as duas vias se alimentam. Por mais que eu foque muita coisa, por exemplo, no Instagram no particular, os meus pacientes, eles já veem a rede social, eles já ficam felizes, os pacientes do SUS, quando eles chegam lá e falam, é a minha médica. Às vezes eles querem tirar foto, querem me marcar no Instagram. Legal. É a minha médica, entendeu? E o contrário também, porque os pacientes às vezes me procuram, quando eu pergunto lá no particular, no consultório, eu falo, e aí, como você ficou sabendo de mim? Ele fala, eu entrei lá no seu site e vi que você é professora da PUC, e a pessoa sente uma autoridade nisso. Total. Então, acho que os dois caminhos, eles se complementam muito. E aí, a questão até de retorno, né, isso que eu falei, é uma questão de vocação, eu até brinco com meu marido, quem leu aquele livro da Mente Milionária, ele fala lá dos 10%. Então, eu brinco que a terça-feira à tarde são os meus 10%, entendeu? Que eu vou, assim, sem pensar em nada, e aí eu saio, assim, sabe, feliz, até por dar aula e por causa dos pacientes mesmo. E aí tem várias histórias que me marcaram, na verdade. Uma delas foi desse pacientinho, que é um pacientinho autista, muito querido lá do ambulatório do SUS. E aí ele pediu para tirar uma foto comigo do lado da máquina de coca, ainda me pegou no flagra. E aí, quando as minhas alunas vieram falar, doutora, você viu que ele te marcou? E eu olhei, ele tinha me marcado mesmo no Instagram. Uma graça, legenda, assim, falando que eu era um anjo da vida dele e tal. E o outro também, mais ou menos nesse sentido, que é uma dermatite atópica muito grave, que é um problema de pele que é muito difícil da gente evoluir no tratamento quando a gente não tem recurso. E daí lá no SUS a gente fez os exames para fazer medicação. Verdade. Minha esposa trata e é caro mesmo.
e caro. E a questão é que eu vejo muito hoje em dia também, agora dando aula, é o medo de passar a medicação. Porque a medicação é forte, mas viver daquele jeito É pior. marca mais. E daí eu lembro que a gente terminou a consulta e ele pediu um abraço. E daí eu falei, nossa, que coisa, né? E foi nesse dia mesmo que eu falei que essas coisas que valem a pena mesmo. Legal. Sim. Eu acho que quando a gente mexe ali com o bem-estar, quando a gente mexe com a mudança de vida mesmo das pessoas, por isso que ao meu ver, a medicina, ela é diferente. Você tem o poder de trazer de volta uma qualidade de vida, sabe? Assim, coisa que a pessoa não, ou até mesmo a própria vida ali, né? Não, tipo, da pessoa que morreu, mas eu digo assim, da pessoa que... Qualidade de vida. É qualidade. E você trazer isso, esse alívio, né? É claro que tem muitas pessoas que têm condição e conseguem pagar por isso, mas o grande ponto, eu acho que aí tá a questão, é dessas pessoas que não podem. Sim. Né? E isso é muito bonito, né? Então, de ver que... tentar levar essa humanização, né? Então, assim, para as pessoas que atendem, porque a gente vê hoje, né? Isso não é nem uma reclamação social, nem nada do tipo, mas porque tem muita gente boa no SUS, mas o serviço muitas vezes mal prestado, né? O profissional que vê aquilo ali como algo ruim, ou por conta do volume, ou por conta da situação, da realidade, e termina levando ali para o paciente que já não tem muita coisa na vida, já tem uma dificuldade, já tem uma série de ainda um mau atendimento em algo que é tão primordial, assim, importante, que é a saúde, que é o tratamento, né? Então... eu acho que e ainda tem muito na medicina, né, da questão do médico nem olhou pra mim, nem me examinou, nem olhou na minha cara. Inclusive, mãe e filho deve ser muito pior isso, né? Muito. Inclusive, Nem esse olhou pro pacientinho filho. foi exatamente isso que ele falou. Ele falou, nossa, ninguém olhou pra mim desse jeito, ninguém me observou assim desse jeito. Então, eu acho que a gente poder levar isso pra medicina de volta, né, é essencial, porque realmente parece que quanto mais a gente aprofunda no conhecimento científico, muitas vezes perde-se do construto humano, né? Sim. Que é essa questão do tocar, do ouvir a pessoa. Prestar atenção. Ouvir, né? Tem alguns estudos mostrando que o médico interrompe o paciente em segundos. E às vezes o paciente, se não fosse interrompido, ele ia falar 2 minutos. O que são 2 minutos ali, né? No seu tempo da sua vida, e ele ia se sentir ouvido e cuidado. Sim. Então, isso também é uma coisa que a gente conversa muito, tanto com os meus alunos do Fellow, quanto com os meus alunos da residência mesmo, né? A gente exercitar essa habilidade da escuta aqui para o paciente é muito importante. E eu acho que não só porque é importante para o paciente, aí você me corrige se eu estiver errado, mas como é que você descobre as coisas a não ser... Tudo bem, você tem a investigação, tem ali a parte de examinar, de olhar, mas muita coisa você descobre ouvindo o paciente, né? Então, assim, porque ele sabe o que muitas vezes ele tá sentindo, onde é que é, como é que tá, né? O que isso tá ocasionando, que intensidade tá isso, que vão dando, acho que condições para o próprio médico conseguir dar um direcionamento em relação a isso, né? Então, eu acho que não é nem por uma questão só do paciente se sentir ouvido. Eu acho que a grande queixa do lado de cá é falar assim, ó, se ele, eu falar pouco, ele já conseguir ter uma descrição perfeita do que eu tenho, ok, mas a pessoa às vezes nem escuta, né? Porque assim, ó, cansei de voltar, até mesmo do convênio, eu acho que isso não é só uma realidade do SUS, né? Quem tem muito filho termina indo muito no médico, né? Então sempre tem alguma coisa para estar indo. E fala assim, olha, não perguntou nada direito, não examinou, não mandou fazer tal coisa, eu falei que tava com a tosse, não tirou uma chapa, não fez não sei o quê. Então a pessoa acha que já sabe como dar um direcionamento e a gente muitas vezes não se sente ali cuidado. Eu acho que esse é o ponto. A gente vai atrás do médico buscando um cuidado, buscando... Pra ela. Caso precise. Buscando um cuidado, buscando ali E às vezes a gente sente falta disso. Que eu acho que é um grande ponto que, principalmente, né, no seu caso ali, como uma profissional, professora, mentora de médicos, né, eu acho que assim, é um tema muito, muito importante, né, porque banaliza, a gente olhar para o dia, a gente faz um trabalho aqui também no digital,
de incentivar o médico a olhar para a medicina como uma empresa. Total. Porque muitas vezes ele tem cabeça ali de CLT, sacerdócio e tudo mais. Mas também tem aqueles que precisam de trazer para outra realidade. Né, de falar assim, pô, bicho, você está em frente a uma pessoa aqui, né? Então. O que você acha dessa questão do sacerdócio também, Laura? Que é muito incutado ao médico, não sei se no juramento, não sei. E aí depois o médico, pelo menos os que eu vi, e eu trabalhei com muito médico, tanto experts nossos aqui que estavam na minha carteira, quanto alunos desses médicos. E muitos, a gente passava mais tempo fazendo um trabalho, assim, terapêutico mesmo, de tirar um pouco isso de que, cara, tudo é sacerdócio e sim, faz mais sentido você cobrar bem de quem pode pagar e não cobrar nada de quem não pode pagar, que é mais ou menos o que você faz hoje. Como é que você vê essa questão e se você chegou a ter isso, você tratou isso em você, como é que foi isso? Eu acho que a questão é exatamente essa que você falou. Existe um caminho do meio a ser seguido. Lógico, esse caminho do meio não é igual para todo mundo. Total. Vai ter gente que vai se identificar mais, às vezes tocando um consultório particular, menos no SUS. Vai ter gente que vai se identificar um pouquinho mais no SUS, enfim. Mas eu acho que existe um caminho do meio. Quando que eu percebi isso? Você estava falando do convênio. Quando eu percebi que a conta não fechava. Porque o serviço que eu prestava lá demandava tempo e atenção que o convênio não estava conseguindo me remunerar do jeito que pagasse minhas contas. Você tem que jogar no volume, né? Jogava no volume não dava certo pra mim. Vou te contar uma história. Trabalhei num convênio famoso aqui do Brasil, não vou falar o nome. Não, só fazer propaganda. Quando eu cheguei, propaganda ruim, né? Quando eu cheguei lá na primeira vez, eu sentei lá na minha cadeirinha e daí era um paciente a cada 7 minutos, mais ou menos. E já chega, eu tenho essa dúvida, essa curiosidade, já chega pronto pra você essa métrica? Laura, você tem que fazer chega uma agenda 7. com todos os agendamentos. E daí, se eles calculam que são 7 pacientes e você começou a 1h, você vai terminar, sei lá, pela conta deles às 3, se você não cumprir 7 minutos por paciente, você vai sair de lá às 7 da noite. Que foi o que aconteceu comigo na primeira vez. Cheguei em casa sem alma. Né? Pensa só. Não, com 7 minutos, gente, o que acontece? Você chega lá, primeira consulta, idealmente, você examina o corpo todo do paciente. Inclusive, por exemplo, no consultório, minha secretária avisa isso pra pessoa não falar, mas eu vim desprevenida. Por quê? Porque, por exemplo, no consultório que eu atendo adulto, eu preciso fazer um preventivo de câncer de pele. Então, já aconteceu mais de uma vez o paciente ir pra tratar XYZ. Uma vez ela foi tratar micose na unha do pé, outra vez ela foi tratar um cisto na boca. Eu falei, essa pinta tá estranha, vamos tirar. E era um câncer de pele grave chamado melanoma. E a pessoa não foi por causa da pinta. Então, se você não faz esse tipo de rastreio, que é o famoso check-up, que eles falam, check-up da pele, quem vai fazer? Mesmo os pacientes de estética, eu tenho anotado lá, olha, a gente vai fazer o exame, o check-up todo mês de abril, porque a gente tem que fazer essa questão da saúde também. E aí, como que você faz em 7 minutos? Ouvir o paciente, a queixa dele, fazer o exame todo da pele, ainda explicar a receita, porque a receita muitas vezes ela não é fácil de entender. Você tem que explicar como que vai passar, a quantidade que você vai passar de dia, vai passar à noite, vai passar o protetor depois, vai lavar depois, como que é? É verdade. 7 minutos não dava pra fazer nada. Cheguei em casa, moída, destruída. Falei, vou desistir. Calma, respira. Falei, não, gente, mandei um e-mail. Falei, gente, vocês podem aumentar a agenda, por favor? Daí eles aumentaram pra 9 minutos. Daí não deu. Agora resolveu, né? 2 minutos a mais. Essas 2 semanas só, e falei, não, chega. E daí foi quando eu comecei a chegar à conclusão que não dava, que eu tinha que ter o meu espaço, que eu tinha que construir o meu nome, a minha marca, né? E daí nisso eu não tive problema do sacerdócio, porque eu via o quanto seria melhor pro meu paciente eu ser uma empresa, eu ser uma marca e eu ter o meu modelo de atendimento, entendeu? E daí no meu consultório, que hoje em dia eu só fico nele, depois que eu tive o bebê, eu fiquei só no meu consultório e na maternidade. Sim. E daí, no meu consultório, eu marco as consultas quanto tempo eu precisar. Então, às vezes, eu tenho consulta de 50 minutos, 1 hora, porque é o que eu acho que precisa. Porque, como você estava falando, a mãe, a criança, muitas vezes, ela mexe na qualidade de vida dela e da família inteira. Então, a dermatite atópica, a criança coça à noite, ninguém dorme. Eu já vi pai e mãe discutindo em consulta sobre separação, porque a criança não dorme. Que a criança coça à noite. Então, você vê como que é a dinâmica familiar envolvendo aquela doença de pele quando ela é grave, entendeu? Tanto que quando eu estudei também o mestrado, eu estudei
como que a gente vai saber a qualidade de vida da criança, sendo que a criança não fala, tô tristona aqui porque tô perdendo meus dias de aula, pra mim tá difícil. Não, quem que tá vendo o sofrimento? É o pai e a mãe. Sim. Então, a gente validou um questionário de qualidade de vida pra criança, só que quem responde é o pai e a mãe. Family Dermatology Life Quality Index. Então, quanto que aquela doença impacta? Financeiramente, tratamento de pele é caro pra caramba. Se você for lá na farmácia comprar um hidratante decente, você não vai pagar menos de R$100 e aquele pote tem que durar 2 semanas no máximo. Imagina a gente tá falando de paciente do SUS, gasta esse preço. Então, assim, quando você... Isso é um pilar dos itens. Aí tem também o remédio pra não sei o quê, o outro pra não sei o quê, a pomada, não sei o quê, não sei o quê. Você entendeu? Protetor, tem tudo. Protetor solar. E daí eu percebi isso. Eu falei assim, tinha um caminho a seguir. E daí eu preferi fazer desse jeito. No meu consultório, eu tenho a minha marca, eu tenho o meu padrão de atendimento, que é desde a hora que o paciente manda mensagem no WhatsApp, ele vai ser recebido de uma forma. Primeira consulta, o paciente vai ser recebido lá no hall de entrada. Então, assim, tem toda uma experiência, igual a gente diz hoje em dia, tá? E no SUS, a gente tenta fazer a melhor experiência também dentro do possível, porque a gente não pode servir um cafezinho, mas assim, a gente também não tem tempo de consulta. Não tem. E lá, é muito engraçado que os pacientes percebem que não tem distinção do atendimento em si, da médica, entendeu? É a mesma médica que tá lá, a mesma médica que tá no consultório. Por quê? Porque muitas vezes eles reclamam que demorou a vaga. E daí o que eles fazem? Tentam pagar uma consulta, a família inteira se junta e paga uma consulta particular. Sim. Você entendeu? E daí aí que pega. Porque daí é essa questão que você falou. É muito melhor quando você consegue drenar todos esses pacientes para o SUS e a gente consegue fornecer o mesmo tipo de atendimento, de excelência. Inclusive, o SUS tem medicações ótimas que ele fornece gratuitamente na farmácia de alto custo. E daí, lá no consultório, eu não atendo convênio, no consultório eu atendo só particular. E daí, os pacientes que têm condição de pagar, maravilha, a gente consegue fazer esse tipo de... Separar direitinho. Manter o mesmo atendimento em si, mas faz esse tipo de separação. E esses casos que, agora curiosidade, esses casos que a pessoa tá ali tentando e demora muito a vaga, eu sofri isso quando era criança, a gente não podia pagar, e aí eu tinha muita acne, né, como você é dermatologista, no primeiro contato você deve ter visto isso, né, eu tenho muita cicatriz de acne e tinha muita acne. E aí demorou, acho que 1 ano e 6 meses para eu conseguir uma vaga com uma dermatologista para pegar o famoso Rocutan. E a gente tentou pagar o particular e não podia e tal. Quando acontece esse evento, você muda alguma coisa no seu atendimento? Como é que você faz isso? Porque, tipo, eles devem vir esperando uma coisa muito melhor, muito maior, não existe isso. Lá no atendimento particular... a pessoa tá te esperando uma vaga com você no SUS, aí ele se ajusta lá e vai pro particular. Como é que é essa experiência de... Vou te contar, vou te contar até uma história que você falou, uma história que me marcou. Teve uma vez que eu tinha acabado de voltar do recesso em janeiro, e daí a minha secretária falou, lá, eu preciso arranjar um encaixe, assim, urgente, uma criança que não tá bem, e daí ligou o secretário da saúde aqui pedindo uma vaga com você. Meu amigo. Falei, bom, vamos arranjar uma vaga. Não era da cidade de Sorocaba, era uma cidade do ladinho ali, também não vou falar o nome. Beleza. Aí ela chegou lá, era uma dermatite atópica grave, inclusive, e daí eu até perguntei, né, falei, por curiosidade, o que aconteceu? Daí ela falou, era janeiro isso, ela falou, a mãe falou, eu pedi pra ela mandar um áudio pro Papai Noel, pedindo um presente, e ela pediu a vacina, que é o nome da medicação que a gente aplica, é injetável, e é um tratamento super interessante para dermatite atópica em determinados casos. Que é o que tem o resultado mais rápido, assim dizer. Na verdade, assim, para quem tem dermatite atópica moderada grave, é um dos tratamentos hoje em dia que tem melhor eficácia, que os estudos mostram os melhores resultados de controle, tanto do sintoma da coceira quanto das lesões mesmo. E esse áudio viralizou. E daí o áudio viralizou, e daí ela mandou um áudio, na verdade, pedindo a vacina, e ela falava que ela não ia pedir só pro Papai Noel, ela queria pedir pro prefeito também. E daí o prefeito saiu, né, as buscas, né, da consulta. De quem tinha vacina. E daí, na verdade, foi assim, ele chegou em mim no SUS, só que no SUS a gente tem um recesso em janeiro, ia começar em fevereiro. Sim. E aí ele conseguiu uma consulta lá no particular. Geralmente, esses pacientes, a gente tenta encaminhar para o SUS, quando o paciente... Você percebe, assim, que foi toda uma construção uma mobilização da família inteira. Até porque, para dar seguimento ao tratamento é difícil, mas, assim, tem um sistema de regulação de vaga aqui lá em Sorocaba que, às vezes, dificulta um pouco. Mas, no geral, esses pacientes a gente consegue mandar para lá.
Pergunta se eles querem. Então, às vezes eles querem ficar no consultório. Entendi. Mas a maioria deles entende que o tratamento é o mesmo, até a gente tem outros recursos lá, fototerapia, algumas coisas que a gente não tem daí no consultório. Mas eles adoram. Às vezes eles falam, Imagino. nossa, meu Deus, eu nunca fui tratado desse jeito. É um evento, olha né? tudo. É Um evento ir lá na clínica. Legal. Não, eu queria para uma temática aqui. Vai, manda bala. Que é onde a gente... Só pra deixar claro, quando é assunto de filho, eu não tenho Não, lugar de pior fala. que eu não vou passar ali. achei que era isso. Não vou passar ali. Eu não tenho. vou, O Pedro tem 4, você também é mãe, né? Sim. Então eu sou o único que não tem lugar de fala. Não, eu não vou pra essa temática, não. Como eu Tá. mencionei, a gente usa porque o pessoal de casa quer saber. Não é nem tanto Claro, a gente é só um porta-voz da Não, verdade. eu busco o que vocês querem saber para trazer aqui pra gente, pro convidado. Para você que não está em tempo de ir numa consulta dermatológica ou para um check-up, quais são os cuidados, né, que Mínimos. qualquer pessoa mínima precisa ter em relação à pele? Porque eu posso ser bem sincero, principalmente os homens, isso pode estar mudando, né, mas o cuidado é praticamente nenhum. Né? Então é um sabonete ali para lavar o rosto no banho. Não, é o mesmo sabonete do corpo, que não pode, eu descobri, né? Que é o mesmo do corpo, que é Não. aquele que é o seca, Dove. que pinga água, nem penetra mais. É, isso aí. Né? Resseca a pele pra caramba. E assim, quais são os cuidados mínimos assim que... Vamos começar com o adulto, né? A criança Depois a gente vai pra criança. já boa. tem algumas coisas a mais ali que a gente sabe. Pelo menos eu sei ali no dia a dia, Não mas... sabe o seu, mas sabe do teu filho. É, porque filho tem mãe, né? Pois é. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu faço a linha bem minimalista de cuidado de pele, tá? Eu acho que menos é mais. Eu parto do primeiro pilar, já que a gente gosta de pilares. De pilares. Você Pilares. adora O pilar. primeiro Metas e pilar pilares. é não agredir a pele. Então, se você não tá em acompanhamento, não use um ácido, um produto que você acha que vai ser bom, porque muitas vezes isso pode sensibilizar a sua pele, às vezes até desencadear um quadro de pele sensível rosácea, às vezes até piorar uma mancha, que é melasma, que as mulheres têm pavor dessa mancha. Então, acho que o primeiro pilar é não agredir. Não agredir inclui não usar o sabonete do corpo, João. Não, eu não Tá? uso, não. Eu tô passando no dermatologista. Então tá bom. Eu tenho hoje, Arrasou. minha rotina de skincare é 3 passos, que eu aprendi, é o Vitor, inclusive. Puxa, velho. Eu Bora passo lá. sabonete de corpo, é o Bioderma, que ele falou que é bom. É bom? Gente, arrasou. Eu passo o hidratante, que é, não lembro agora, mas minha esposa falou que é bom. E passo o Perfect Milk de Protetor solar. Olha, Eu quero, João. eu posso. Você tá ligado que isso aí vai virar um... É, Mas Não, quantos carinha, filhos você tem? Isso que eu ia falar, quantos filhos você tem? Eu tenho nenhum. Ah, então É você por tá isso. tendo tempo. É por isso. Beleza. Não tem nenhum. Daqui a pouco você vai estar passando pasta de dente no rosto, protetor Então, solar. mas a minha vida toda. Eu só fui atrás de resolver minha pele 2 vezes. Quando eu tinha muita acne. E assim, eu era adolescente. E eu queria uma namorada nessa época. Então eu só fui por causa disso. E aí o Rogutan resolveu. Homem tem tem objetivos motivações claros, né? claras. Mas bem, eu sinto Exato. muito essa virada de chave no consultório. É. Quando a mãe começa a levar o adolescente, ele não tá querendo nada com nada e de repente... É isso aí. Doutora, mas agora ele que quis vir. Não, doutora, eu vou fazer tudo certinho. É isso aí. Pode passar que eu vou fazer tudo. Pode contar que é namorada. É isso aí. Se você investigar, tem uma namorada É isso aí. Aí na minha época foi isso. E depois de velho, que eu fui ver um negócio do cabelo, de barba. E ele falou, pô, você tem uma cicatriz já que dá pra tratar. Faz isso. E aí eu tô resolvendo. Mas também não foi porque eu fui atrás. Nada disso, Entendi. não. Uhum. Olha, por que não pode passar o sabonete do corpo no rosto? Tá. Na verdade, sabonete do corpo, quando ele é em barra, a gente podia até evitar. Todo mundo podia usar sabonete líquido. Líquido. Por quê? Até isso No adulto também. só no rosto ou no Não, corpo? até Do no corpo, corpo não pode no rosto, idealmente, ponto. tá? É que o adulto, ele tem outros mecanismos de defesa que acabam compensando isso, mas a rigor, quando a gente vai fazer um sabonete em barra, a gente passa lá pelo processo de saponificação, que a gente coloca uma base forte para endurecer. E a base tem sempre um pH alcalino, maior que 7, às vezes 9, 10, 11. E o pH da pele, ele é por 5, 5,5, meio ácido. Então, essa discrepância do pH que causa irritação, ressecamento, vermelhidão. Por isso que sabonete em barra não é bom para recém-nascido, não é bom para criança e não é bom para o rosto. Se conseguir evitar, no corpo é melhor também. Mas no corpo a gente acaba, às vezes, tendo o adulto outras medidas para proteger contra isso, tá? Mas é basicamente quase isso. Então, sabonete líquido no rosto vai bem melhor. E aí é isso. Hidratação e proteção solar, dependendo da sua exposição solar. Para mim, são os 3 pilares básicos que você pode fazer. Além disso, se você for entrar com algum ácido, alguma coisa... Seria lavar, hidratar e protetor. Seriam os Isso. 3 pilares. Exatamente.
é essencial. Tipo assim, eu vejo algo que o pessoal fala aqui, tem gente que marco fala, zero, pelo que eu entendi. tem que ter, tem gente que não ter, sabe? Bora pra polêmica aí, anota essa parte. Seguinte, protetor solar, hoje em dia, a gente precisa analisar a formulação. Cada vez mais eu entendo a dermatologia como a nutrição. Então, a gente tá tendo noção, tem aqueles rótulos ali na embalagem, gordura adicionada, gordura saturada, açúcar adicionado. Isso tudo, às vezes, em produto alimentício de criança, pra gente ver o tanto de porcaria que tem lá dentro. Agora, já é meio que de todo mundo saber que um prato de salada, arroz, feijão, uma carninha é melhor do que comer um Big Mac. Total. Show! O que a gente aplica na pele é a mesma coisa. A diferença é que a gente ainda não sabe interpretar o que tá lá dentro do potinho. Tá. Então, hoje em dia, o que eu interpreto? Se você for usar um protetor solar de formulação ruim todo dia, eu prefiro que você use um bom só quando você for pro sol. Aí que tá a polêmica. Isso que eu falei. O seu é bom. Eu não lembro exatamente da composição dele, porque é o Face Milk, né? É o da Bioré. Bioré. Porque daí a gente tem que ler lá dentro, entendeu? Quem me passou foi o dermato, então acho que eu tô de boa. A melhor coisa é isso, você tem uma orientação, entendeu? E daí, assim, a hidratação, sabonete e protetor solar, dependendo da sua exposição. Uma vez ao dia, só quando for ao sol. Se você for sair durante o dia, daí você tem que reaplicar. Se for a gente, que a gente só passa. Hoje em dia, tem protetor solar que consegue ter uma tecnologia e estabilidade que você consegue passar de manhã e ficar aqui dentro, tá ok, tá? Agora tem gente que vai trabalhar no sol, enfim, quando você for pra praia, você vai ter que aplicar nas crianças. Daí não é bom nem usar nem só protetor solar, é bom usar roupa. Porque qual que é a maior questão, por exemplo, agora a gente vai falar protetor solar na infância. Qual que é a maior questão? Esse câncer de pele que eu falei que essa minha paciente nem sabia que estava lá, ela foi por causa do cisto e ela achou melanoma. Ele é um dos cânceres de pele, é um dos cânceres mais letais que tem. Ele tá ali com o câncer de estômago. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa pega um pouquinho tarde e ele já deu metástase. Então, tem vários tipos de câncer de pele. A maioria deles são de invasão local, tirou, sarou, mas tem esse melanoma que é muito grave, tá? E aí a gente sabe várias coisas, vários fatores de risco. A genética é um deles, a gente não consegue mexer na genética. Mas os estudos mostram que um dos fatores de risco que a gente consegue mexer é a questão da queimadura solar na infância e na adolescência. Então, aquela criança que vai para o sol, fica vermelha e descasca, ela tem mais chance de ter um melanoma na idade adulta. Nossa. Danei-me, eu também. Ficava de roupa na praia. Hoje em dia, a gente tem como proteger nossos filhos disso. Tem então, a por isso que tem a questão da proteção solar na infância. Então, roupinha ultravioleta é a melhor coisa, até porque ficar correndo atrás de 5 para passar protetor solar não dá, né, Pedro? Não é fácil. Não é fácil. A maioria deles usam a roupinha. A maioria não, acho que só quando eles são menorzinhos, assim. Quando cresce, a gente vai perdendo um pouco o cuidado. Você vai ficando assim, você vai ver que não quebra, aí você vai deixando mais no... Tá mais firme, né? Agora você vai lembrar da roupinha. Não, sim. Não, bacana, porque assim, o que a gente vê? Porque tem a maioria das pessoas, elas vão na dermatologia, na minha opinião, em 2 pontos. Aí você me corrige. Sempre vai me corrigir se eu estiver errado, isso aqui são opiniões. Uma, quando você vai ter uma coisa para tratar, João, queria tratar a questão da acne, ou uma pinta, alguma coisa que te incomoda, ou quando você tá afim de mexer na estética mesmo. Porque, pelo menos eu não vejo como habitual, assim, uma pessoa fazer um check-up no dermatologista, assim. Tipo, eu vou passar no dermato só para ver se tá tudo ok, como você faz em outras áreas, né? Então, sim, você vai fazer um exame de sangue para ver se tá tudo bem, de coração, para ver se tá tudo bem. Então, como é que você descreve a necessidade da ida ao dermatologista, assim? Ela precisa ter esse volume mesmo, ou é numa batida menor? Como é que você vê isso? Então, assim, idealmente, todas as pessoas acima dos 30 anos de idade deveriam ir ao dermatologista todo ano, uma vez por ano, para fazer o check-up. Por que essa idade? Porque os estudos mostram que a partir de 30 anos começa a aumentar a chance de ter câncer de pele, tá? E daí, nesse exame, o ideal é fazer exame do corpo todo, couro cabeludo, face, entre os dedos, sola do pé, porque dá para dar câncer de pele até na sola do pé, tá? E aí a gente vê mesmo que quem vai com essa queixa, sei lá, é um paciente por mês e olhe lá.
Então, assim, a maioria das pessoas realmente tem uma demanda, busca melhorar uma doença de pele ou busca melhorar a estética, tá? Mas é por isso que a gente precisa ter uma boa formação, que é pra gente incluir na estética, na consulta, uma coisa, no plano de tratamento, a gente já inclui a questão do exame da pele, tá? E daí sim a gente consegue oferecer uma dermatologia completa. Porque hoje em dia, a gente tem, assim, a pessoa faz estética com o médico e daí ela vai operar a unha encravada com outro médico, e daí ela vai ver o câncer de pele com outro médico, e aí perdeu-se aquela conexão, né, do dermatologista que consegue ver tudo. E eu acho que agora, com essa onda da estética vindo ainda mais forte, eu acho que se fortalece muito o dermatologista que sabe doença, tá? Porque ele consegue fidelizar o paciente, tá? Porque às vezes calhou do paciente estar lá e ele mostrar uma pinta, imagina, não sei... essa doença de pele eu não trato, vou encaminhar você para outra pessoa. Aí chega lá na outra pessoa trata a estética e a doença. Tudo. Opa, peraí, tá mais interessante aqui. Então, acho que tem voltado essa cultura mesmo do dermatologista que sabe de tudo, sabe da doença, sabe cuidar da estética e também inclui a questão do check-up. Mas, idealmente, todas as pessoas acima de 30 anos deveriam fazer um check-up também da pele. É bom saber. E... Com 32 agora. Tô atrasado. Já tá dois atrasado, né? Tá bom. Dois não, você tá 32 atrasado. Você não olhou nenhuma vez? Cara, acho que... não sei, eu não me recordo em ter ido dermatologista nenhuma vez na minha vida. Poxa, Pedro. Quem dera tivesse essa sorte. É que tem a facilidade da pele a gente ver, então às vezes a gente fica meio que se olhando e vê uma pinta que tá diferente, daí vai por causa da pinta diferente. Mas, como eu falei, 2 casos, né? Não necessariamente a pessoa tá incomodada. Geralmente quem vem todo ano bonitinho só pra ver a pinta, só pra ver o corpo, é quem já tirou um câncer de pele. Vou te contar uma história também, outra história. Meu marido, quando eu comecei a namorar, meu marido, eu olhei um negócio estranho aqui no meu sogro, né? Você já era dermato? Já. Eu falei, bom, não vou falar assim, né? Acabei de chegar da família. Não vou, chega a virar polêmica. Uma enrolada, tá? Um dia mais, um dia menos. Gerei um valor antes, cheguei com pudim. Exatamente. Um dia lá no aniversarinho de criança, né, gente? Tomei uma cervejinha, tava desinibida. Falei, abracei ele, falei, sogrão, vamos operar esse negócio, seu nariz dele. Esse negócio aqui? Não é nada, não. Tem isso aqui faz tempo. Eu olhei e falei, não, esse negócio a gente tem que operar. Não, esse negócio não é nada, não. Esse negócio não é nada, não. Ficou. Até um dia que eu falei, não, a gente vai no consultório, você vai construir. Você acabou de construir o consultório, não. Você vai lá ver o consultório, ficou lindo, coloquei lá na cadeira. Não, até na cadeira, deitado. Não, isso aqui não é nada, não. Fui lá, operei, câncer de pele. Caraca. E aí ele conta pra todo mundo, né? Eu tinha um negocinho aqui que, nossa, e a Laura viu e tirou. E daí, sabe, vira aquele negócio. E eu já tava falando pra ele. E ele também trabalhou no sol há muito tempo, entendeu? E daí vem a questão da exposição solar. Quanto que a gente vai ter que aplicar o protetor solar ou não. Então, ele era uma pessoa que tinha que aplicar e reaplicar durante o dia. O fator de maior pessoas que têm câncer de pele é a exposição solar? Isso. Então, aí eu vou dar uma polemizada agora, que eu quero entender isso. Bora lá. Eu vou lá pros antigamente. Antigamente, né? Muito antigamente, a gente pode ir até lá na ancestralidade, talvez. Não tinha isso. Não tinha essa tecnologia para pele e tudo mais. As pessoas só pereciam mesmo e faleciam por essas doenças da pele e tudo mais. Ou houve algum processo, que você imagina, no ser humano de fragilização mesmo. A gente estar mais frágil hoje do que os nossos antepassados eram, porque eles passavam um dia no sol, faziam tudo no sol, não existia protetor, enfim. E o mundo rodava, esse é o meu ponto. Mas, obviamente, eu consigo também ter a noção que a expectativa de vida era menor, então deve ter alguma coisa. Isso, provavelmente tinha gente que morria de algum câncer de pele mais grave, provavelmente tinha gente que simplesmente convivia, porque, por exemplo, um câncer de pele que é o menos agressivo, que é o carcinoma base celular, ele só vai virando uma ferida que cresce. Daí é que nem qualquer bicho aí que a gente vê, cachorro, cavalo, uma ferida, a pessoa vai crescendo, a pessoa vai seguindo a vida dela normalmente. E pode ser nem no rosto, né? Pode ser outra parte, pode ser outra parte exposta ao sol. Geralmente é exposto ao sol. Ah, tá. E aí, o que acontece? Tem questões adaptativas que a gente sabe, então a gente perdeu o pelo, e o pelo é um protetor solar, né? Então, assim, ao longo de muitos anos, teve questão adaptativa. O boné ajuda muito, é uma proteção física, é a questão da roupinha UV, né? A roupinha UV dele ali, mas eu já... Não vale a pena. Não.
Perdeu o pelo, bota a roupinha UV então, Pedro. A partir de agora é só cobrir. Só a roupinha UV sempre, então. E provavelmente tinha uma questão também, falando da ancestralidade, né? Sim. Mais biológica da exposição. Sim. Então, a gente tá falando lá de quem sabia do malefício do sol, e daí, na hora do pico, provavelmente não tava exposto, tava ali na sombrinha da árvore, tava dentro da caverna. Uhum. Então, a gente também perdeu essa intuição de bicho, né? Se você for ver. Sim. A gente acaba se expondo mais aos riscos, a gente não tem tanto essa... Sim, de ficar na praia o dia todo. biológica. Quando a gente vai pra praia, a gente não vai pra praia sempre, mas quando a gente vai pra praia, a gente vai pra praia e torra. 7 dias seguidos. Total. Agora, você vai falar lá com a pessoa, às vezes, que mora na praia e nasceu na praia, ela já não vai ficar no sol do meio-dia. Ela pega um solzinho de manhã, ela vai fazer as coisinhas, ela já tem... 10, né? Ou não? O ideal... Então, depende muito da região geográfica, mas vamos falar ali, das 10 às 16, o ideal é que não tenha exposição solar direta. Então, que a gente fique na sombra. Não, é porque tem exatamente esse mito ali, né? Não é mito, né? É tipo assim, essa... não pega esse sol, não fica das... Porque assim, quando a gente vê o sol que prejudica das 10 às 16, existem outros profissionais. E aí eu quero entender... É por isso assim, pra gente ver até onde é a verdade e aonde a gente consegue organizar a casa aqui. Que mandam você tomar sol... né, para você, que o sol vai aumentar sua serotonina, vai diminuir regular ciclo circadiano, que não sei o que, ciclo circadiano. Mas aí eu vou tomar esse sol, tem que estar de protetor ou ele vai atrapalhar esse benefício que o sol vai me trazer? Como é que funciona isso aí? Vamos lá. Eu sou, no geral, uma dermatologista que gosta de sol, tá? Então, assim, pode ser até que tem outros dermatologistas que a hora que ouvirem um podcast vão falar... Que é anti-sol. Mas, assim, é aquilo que eu falei do caminho do meio em tudo na vida, sabe? Os vampirão. E daí, quando a gente fala dos benefícios do sol, que são vários, os mais falados são a questão da vitamina D, né? Da conversão da vitamina D e a questão do ciclo circadiano. Uhum. E daí, o que a gente tem? Que a melhor exposição solar para o ciclo circadiano é no começo do dia e no final do dia, que é quando ativa os fótons da retina. E é quando o sistema consegue entender, olha, a posição do sol, a luz do sol vindo nessa direção é de começo do dia, e a luz do sol vindo nessa direção é final do dia, então começa a ajustar o ciclo, que é uma coisa até que a gente recomenda, às vezes, por exemplo, a pessoa acabou de ter o neném, dá uma voltinha no começo do dia de carrinho, tanto para a mãe quanto para o bebê. A questão da vitamina D, sim, a conversão dela é melhor no meio do dia. A questão é que os estudos mostram que não precisa de muito tempo. Teoricamente, o tempo que a gente precisa para converter a vitamina D não é o tempo que a gente fica vermelho. Se ficou vermelho, já não tá mais... já passou. E daí, qual que é a questão do ficar vermelho? Varia de acordo com o dia, se tá nublado, se não tá nublado, com a cor da pele, com o lugar geográfico que tá. Então, isso precisa ser individualizado. Então, para mim, a questão do sol é muito individualizada. Para quem que eu não vou orientar a pegar um sol do meio do dia ali? Para quem já teve esse câncer de pele grave que eu falei. Não, esse paciente a gente vai ter que customizar. Agora o Pedro, que nunca teve câncer de pele, que tá preocupado só com o envelhecimento, porque daí esse câncer, 10 minutinhos no meio do dia, ele piora o envelhecimento e as manchas. Sim. Se o Pedro quiser passar um protetor solar no rosto e daqui até a Gelato Borelli na hora do almoço, dá 10 minutos, não tem problema, teoricamente. Você vai pegar só no seu braço, se você tiver de bermuda... Eu não tenho tempo para tomar esse Você entendeu? Você não vai tomar, né? Não. Tem os benefícios mesmo, de bem-estar, liberação, de... Assim... A gente sabe, os estudos mostram. Eu acho que tem como a gente individualizar. Eu tento fazer de manhã e o dia, de fato, você vê uma diferença. Quando eu chego de manhã, eu pego meu café, vou lá pra fora e fico exposto ao sol. Isso aí. 10 minutinhos ali, tipo, eu já entro, o corpo tá aquecido, o corpo entende que o dia começou, né? Exatamente. Se você conseguir tomar um solzinho nas primeiras 2 horas assim que você acorda, é um dos melhores jeitos de você regular seu ciclo. Porque, geralmente, o seu organismo vai entender que mais ou menos 12 horas depois desse sol, ele tem que começar a desacelerar. A desligar. Então, mesmo você tomando sol naquele horário, lá no final do dia vai começar a liberar melatonina. Entendi. Então, assim, para a regulação do ciclo, primeiro o solzinho do dia, o final do dia é melhor até. É o melhor de todos. Mas a vitamina D tem isso. Agora, a vitamina D, você não vai poder besuntar o seu corpo de protetor solar fator 70, porque daí, realmente, não tem estudo mostrando se vai ter conversão ou não, tá? Tá, já que a gente tá em questões polêmicas, polêmica do protetor, dos vampirão,
Eu quero sua opinião sobre um caso recente que meu tomou a Deus. mídia toda aí. Pois é, Que a gente nem falou isso, que foi o caso da menina lá do fenol. Exato. Do peeling de É fenol. verdade. O que de fato, assim, ó, desconstrói aquilo pra mim. Qualquer pessoa, eu tô falando aqui, não tô concordando, tá? Qualquer pessoa eu sei que não pode fazer. Mas pelo que eu entendi, a moça não tinha nem a qualificação, não podia, não era médica, nem nada, não tinha nem concluído o curso, Uhum. que era um curso livre. Me fala um pouco sobre, tipo assim, os perigos, até onde é perigoso isso, e o que você, como dermatologista, sentiu ao ver esse caso, entendeu e tudo mais. Ó, vamos falar a parte técnica e depois eu vou falar a minha opinião. Boa. Que eu não tinha falado nem no meu Instagram, né? O pessoal Viu? lá da clínica fala. Daí chega no podcast e vamos falar. Não tem como não falar, né? Agora. A gente tá aqui parte pra te ajudar. técnica é que ele é realmente tóxico, ele pode ser cardiotóxico, inclusive. Quando a gente faz esse procedimento, a gente faz em ambiente hospitalar, principalmente quando a gente vai fazer o que a gente chama de full face, que é no rosto todo. Tá. Que é O paciente muito, né? é muito, entendeu? Uhum. Então, é uma superfície corporal muito grande, pro tanto que ele pode ser nocivo. Entendi. Então, o paciente tem que ser muito bem escolhido, tem que fazer exames prévios para saber que a saúde dele tá boa para Pra receber isso. esse procedimento. Inclusive a cardiovascular, né? Exatamente. Tá. E aí, quando eu fiz uma única vez na minha vida, que é para aprender, porque quando a gente Uhum. faz a residência, a gente faz todos os procedimentos, Sim. inclusive pra gente estar apto a. Sim. Eu fiz internado numa enfermaria, Uhum. paciente monitorizado, correu tudo bem, o paciente foi receber alta alguns dias depois, com prescrição analgésica. Caraca. Então, o paciente foi internado. Caraca. Foi nesse dia que, inclusive, eu falei, talvez esse procedimento não seja pra mim. Enfim, vai ter Nesse médico que dia vai já querer escolheu que fazer. Mas pra mim, assim, não... O que eu penso, eu vou começar a falar minha opinião. O que eu penso hoje em dia, eu acho que não vale o risco-benefício, tá? Pra você que é médica, Né? dermatologista, entendi. Isso, e daí é que eu vou falar a minha opinião de novo. Tá. Tem os médicos que fazem do jeito correto, ético, avaliam o paciente antes, fazem exame, fazem do jeito seguro. Agora, qual que é a minha opinião dos erros nessa cadeia que aconteceu? Uhum. Todo mundo estava errado. Quem ministrou o curso, sem ser só para CRM, Tá. tinha que ser um curso só para CRM, porque Sim. é um procedimento que, teoricamente, precisa ser um médico, até porque se tiver uma complicação, é uma parada cardiovascular. Quem que vai tocar a parada lá? Total. E a pessoa que ministrou o curso também não era médica, pelo que eu entendi, era farmacêutica. Então, exatamente. A Soube pessoa disso. que Só fez piora, o curso só só piora. buraco A você não pessoa chega. que fez o curso, que nem terminou o curso, na verdade, né? Não, terminou. E ela já terminou Você soube depois Em 3 dias depois da corrida, ela abriu a área de membros e foi dando e check na terminou. aula Deve ter sido. pra acabar de ver. Beleza. Pra dar que tinha visto tudo. Quem vendeu, porque sabe que é um produto que tem esse risco todo, então Quem também vendeu o quê? teria. O ativo? Teria que ter vendido Entendi. só Só com pode CRM. vender pra médico. É É o quê? É um líquido? O que é? é um líquido. É um líquido É. mesmo que você aplica. E aí você mistura, você faz uma mistura mesmo. Existe Tá. uma padronização de alguma substância que você mistura na hora, uma Tá, fórmula, e aí você aplica no rosto, geralmente você vai aplicando por partes. tá. Aí assim. E lá no dele, pelo que eu vi, tava tudo. Tava, Ou não? é, Aplicou tudo de uma vez. Ou você